Olá, nós estamos aqui nos estúdios do MacCast Panasonic, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e neste dia nós vamos falar sobre o ensino à distância do país e também da nossa universidade. Questões interessantes sobre a qualidade do nosso ensino e como que nós temos pensado num ensino de qualidade, num ensino acessível e que possa levar o sentimento maquezista em todo o território nacional. E para essa conversa, hoje conosco está o professor Marcos Nepomuceno, que é pró-reitor de graduação da nossa universidade, uma pessoa que conhece muito sobre o ensino à distância e que tem toda a condição de trazer a nós um conhecimento riquíssimo e pontos de reflexão que serão importantes para este episódio. Então eu convido vocês a participarem, a darem o like, a seguirem as redes sociais, para que possamos continuar com o nosso trabalho levando um conteúdo de qualidade a vocês. Professor Marcos, muito obrigado. Seja bem-vindo ao MacCast. Hoje nós vamos falar exclusivamente do nosso ensino à distância, do ensino digital da universidade. Rinaldo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre uma coisa tão importante que é a educação e especificamente na modalidade à distância. Professor, nós temos dados recentes de que hoje o ensino à distância ele possui uma grande massa, né, de estudantes dentro dessa modalidade. Mais ou menos, vamos dizer, em torno de 4 milhões de pessoas que hoje têm acesso ao ensino por meio da educação digital. No seu ponto de vista, essa crescente, e eu acredito que até potencializada pela pandemia, como que o senhor entende esse fortalecimento do ensino digital e essa crescente ao longo dos anos? Tá. Reinaldo, se a gente olhar os últimos dados, por exemplo, o próprio Censo de Educação feito pelo CEMESP, já nos últimos semestres, aí nos últimos anos, a gente tem caminhado para uma certa estabilização. Você vê uma curva absolutamente crescente da oferta de cursos EAD. A pandemia, de fato, reforçou isso, mas agora já nesse cenário pós-pandemia, você já começa a ter uma dinâmica um pouco diferente disso. O que eu acho que é importante a gente destacar com EAD, com a modalidade à distância, é não só pensar nela como um acesso à educação, que de fato é, mas também como oportunidade de levar a educação aonde o que a gente pode chamar de um sistema mais convencional, que é o presencial, tem alguma restrição ou dificuldade. Principalmente para públicos, para pessoas que a dinâmica de vida, de trabalho, de distância, não permite. Então, acho que eu gosto de pensar o EAD como uma modalidade de educação que permite equalizar de forma distinta a relação de tempo e de espaço. Ou seja, a educação chega onde nem sempre o espaço é o mais adequado, o espaço modelo tradicional, ou o tempo das pessoas digerir a sua própria formação. E nós temos percebido que existe um movimento muito forte das instituições de ensino, ainda falando um pouco de mercado, do fortalecimento desse ensino, né, dessa modalidade. E talvez até com a mudança do comportamento do ser humano, onde o ser humano ele tende a ser mais digital com o passar do tempo, como que o senhor imagina que a tendência de mercado vai absorver esse comportamento do ser humano? Eu acho assim, a gente às vezes fala mercado, a gente fala o curto prazo, fala aí 1 ano, 2, 3. Eu acho que a gente pode fazer um pensamento um pouquinho diferente aí. Mas também analítico e também olhando para a demanda, olhando para a tendência. Há um fato assim, se eu olhar para a sala de aula tradicional, aquela que muitas escolas adotam, continuam adotando, já adotam há muito tempo, ela não mudou nos últimos séculos, né? Você tem ali os alunos organizados, o professor à frente, aquela é uma dinâmica, existem até alguns autores que brincam que um aluno do século XIX, se ele reaparecesse dentro de uma sala hoje, talvez ele entendesse rapidamente a dinâmica da sala, porque a dinâmica em si, a Constituição, em alguns aspectos, ou até recentemente, tiveram poucas alterações. Claro que a gente tem que fazer uma ressalva que hoje existe uma tensão muito grande a novas abordagens metodológicas que buscam exatamente encontrar dinâmicas mais efetivas para o aprendizado, rompendo uma certa passividade do aluno para que ele seja mais protagonista do processo. Mas se eu dar uma pausa nisso e olhar a sociedade como um todo, a sociedade mudou, ela se digitalizou em vários aspectos da vida. Então, se você pensa a forma como você contrata e consome uma série de serviços,
você quer fazer o check-in da tua passagem. As pessoas não consideram chegar antes ao aeroporto eu preciso chegar 1 hora antes para fazer o check-in. Se você pode fazer ele de forma digital, de forma online. Então, todas as vezes que eu faço uma certa comparação na vida como um todo, entre aquilo que nós fazíamos tradicionalmente de forma presencial e quando eu tenho uma oferta segura, bem preparada para esse mesmo serviço de forma digital, as pessoas optam, obviamente, pela comodidade. Então, você vai criando uma cultura dentro da sociedade de digitalização mesmo da vida, dos serviços, e acho que isso vai gerando comparações. Claro que isso não quer dizer, porque eu tenho uma questão de fundo aí que está posta, que eu acho que essa é fundamental para toda instituição de ensino, que o nosso grande objetivo é a formação. Não é a entrega em si ou a modalidade e disponibilidade do serviço. É que pessoas se formam após esse serviço. E aí talvez os indicadores sejam um pouco outro. Então não é só a facilidade do digital. Porque esse exemplo que eu dei aqui do voo, eu vou entrar no avião e vou de um lugar a outro, fazendo o check-in online ou presencial. Em educação a gente não consegue medir tão facilmente, porque eu estou medindo o desenvolvimento de pessoas. Então, para isso, talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado nessa ideia de digitalização. Mas o que eu quero destacar, assim, essa praticidade, ela vai virando um padrão referencial na vida das pessoas. Então, acho que o que se coloca para a educação é como a tecnologia consegue transformar os processos de ensino-aprendizagem efetivos, porém adequados às dinâmicas da vida contemporânea, né? E, na sua percepção, é possível atrelar essa flexibilidade, esse dinamismo, esse viés digital à qualidade? Olha, eu acho que assim, a pandemia mostrou para a gente, não no sentido de toda a privação que a pandemia nos gerou, mas nós fomos encontrando eficiência em novos formatos, por exemplo, as reuniões. Coisas que nós só resolvíamos em reuniões presenciais, nós passamos a resolver muito bem em conversas online, em reuniões remotas. É possível, mas o que eu acho no caso da educação que é fundamental é que, e aí eu vou fazer aqui um paralelo, tudo é uma questão de projeto e de que recursos esse projeto de formação necessita. Se você simplesmente tentar substituir uma ferramenta, um recurso, porque ele é mais barato do ponto de vista digital, talvez seja a premissa errada. A questão é que projeto você tem de formação e quais são os melhores recursos. E aí, a hora que eu olhar, eu vou perceber que tem coisas que acontecem de forma muito boa, de forma digital. E tem coisas que ainda precisam de algum grau de interação, de reflexão, até por uma questão de tempo mesmo, de empatia, de contato. Então, eu acho que um pouco assim, que premissa você adota, qual é o seu projeto de formação. Se uma escola não tem um projeto claro de formação, é difícil ela selecionar qualquer recurso para isso. Perfeito. E trazendo agora para a nossa realidade, para a Universidade Mackenzie. O Mackenzie sempre foi pautado pelo ensino de qualidade, pioneirismo, referência. Para aquele que está nos assistindo que não é nosso aluno e para o nosso aluno, nós podemos dizer que o nosso EAD tem qualidade? Eu vou até insistir assim, eu vou dar um passo antes, né? Como o Mackenzie surge, né? O Mackenzie é fruto de um trabalho de um casal missionário, onde ela, Mary Ann, era uma educadora, que antes de 1870 chegou em São Paulo, que era uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, e a primeira coisa que ela observou e comentou com o marido era assim, por que tem tanta criança na rua aqui? E ele chamou a atenção de como existiam poucas escolas. E ato contínuo eles abriram a casa deles para dar aula para as crianças. Ou seja, nós temos um compromisso desde a origem para que a educação seja um fator de transformação da vida das pessoas. Então, acho que são aqueles pontos basilares. O Mackenzie surge por um compromisso de uma educação que olha para uma sociedade que ainda era precária do ponto de vista de oferta de serviço educacional e busca ser uma oferta de qualidade desde o início. E aí a Mary Ann, que é essa educadora, ela é estadunidense, ela traz na sua formação uma série de práticas que para aquela São Paulo do século XIX eram absolutamente inovadoras. Não ter castigo físico, se preocupar com atividades físicas para crianças, salas mistas. Então já está nessa origem, é uma educação para transformar a vida das pessoas
em algo melhor, né? Então, isso vai estar em tudo que a gente faz aqui. Claro, é possível você manter sempre uma educação de qualidade? É um desafio, né? O mundo muda, as pessoas mudam, os recursos precisam ser constantemente renovados, mas nós somos uma instituição, primeiro, nós somos uma universidade comunitária confessional, portanto, nós não visamos a geração do lucro, o lucro precisa ser reinvestido. Então, nós temos um compromisso de oferecer uma educação de qualidade sempre em qualquer atividade nossa, e o EAD não é diferente. Então, aquilo que a gente busca oferecer nos cursos presenciais, e que é extremamente tradicional, né, é uma universidade reconhecida em São Paulo, eu também sempre digo que você não tem como contar a história do desenvolvimento de São Paulo sem falar do Mackenzie, porque o Mackenzie sempre foi partícipe desse desenvolvimento, sempre formou quadros e lideranças para esse desenvolvimento de São Paulo. Então, assim, no EAD não é diferente, né? Nós temos um compromisso em ter a melhor oferta e aí os nossos cursos são pensados, a gente não pensa o EAD à parte, a gente pensa o EAD como parte da oferta do Mackenzie. Não é à toa que quase sempre o meu coordenador do curso presencial é o coordenador do curso EAD. O corpo docente do curso presencial é o coordenador, o corpo docente do curso EAD, do curso à distância, né? Então tem um compromisso muito sério com a formação das pessoas, né? Nós temos um exemplo de um aluno que se formou em matemática e ele mora no interior do Maranhão. E o nosso polo à distância, lá de São Luís, foi responsável por interagir com esse aluno. E isso vai muito ao encontro do que foi colocado dessa primícia inicial da formação e da preocupação com a formação, porque esse aluno se formou no interior do Maranhão em matemática, foi o primeiro da sua família a concluir o ensino superior e no dia em que ele foi retirar o seu diploma, né, buscar o seu diploma no polo, ele levou toda a família dele para registrar esse momento de vitória, de ter se formado no Mackenzie, num curso de matemática, numa licenciatura, e comprovando que esse sentimento mackenzista, a preocupação, né, do Mackenzie com o ensino de qualidade, hoje ele não está mais restrito somente a São Paulo, né? Hoje ele é multiplicado pelo território nacional. Acho que esse exemplo é muito bom e muito feliz, porque acho que é exatamente essa a ideia. Em São Paulo, nós somos tradicionalíssimos, né? Nós somos agraciados aí com diversas premiações, né, de veículos de imprensa, Jornal Estado de São Paulo, Datafolha, Revista Veja, sempre como das marcas mais queridas e celebradas em São Paulo na educação superior. E na educação como um todo, mas principalmente na educação superior. E assim, todo mundo de São Paulo, da cidade, da região metropolitana do estado, conhece o Mackenzie. E muitas vezes em outros estados da federação nem tanto. Eu acho que esse é um compromisso mesmo do ensino à distância, levar uma educação de qualidade a qualquer lugar do Brasil. E aí, quando a gente pensa nesse teu exemplo aí que foi muito feliz, que hoje a formação de educadores, de professores, por exemplo, é uma grande questão nacional. O Brasil hoje começa a ter em algumas áreas um apagão de mão de obra, formação docente. Agora você imagina num estado, muitas vezes, onde o acesso à educação é um pouco mais difícil, você ter a formação de um professor de matemática, o benefício que ele não pode gerar na comunidade dele, e tendo acesso a um curso que é ministrado pelos nossos professores, orientados, ou seja, tudo que os nossos cursos presenciais têm, o EAD tem também. É o mesmo, claro, adaptado para a modalidade de oferta. Perfeito. Mas tem acesso a bolsas de iniciação científica, a bolsa de inovação tecnológica, a orientação de TCC. Nós temos vários. A gente abrindo parênteses, ao pacote Office 365, eles também têm acesso. Exato, ou seja, todos os benefícios pode usar o pacote Office na totalidade dos recursos. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem robusto, consistente, para que ele tenha uma boa experiência como usuário. Agora, e nós temos já vários relatos nesses anos todos aí, nessa década aí de oferta de EAD, de alunos que concluíram a graduação conosco e, na sequência, ingressaram em universidades para fazer mestrado.
E aí, assim, aqui com a gente mesmo, na própria universidade, mas como em universidades nas suas localidades, ou seja, mostra a qualidade que essa formação o qualifica para o acesso. Então, nós temos alunos que entraram no mestrado em universidades públicas de referência e partindo do EAD. É muito bacana quando a gente vai acompanhar nas oportunidades que a gente cria desses alunos do EAD estarem aqui conosco, quando eles encontram, por exemplo, seu orientador de TCC, que ele só conhece pela tela do computador, e a gente percebe que é uma relação de proximidade, porque ele tem atendimento com a mesma regularidade que o aluno aqui do presencial, ou seja, está na carga horária do nosso docente, ou seja, ele não tem um tratamento de atribuição de hora diferente, é absolutamente igual. Isso traz essa proximidade. Então, na última prova ENAD, eu tive a oportunidade de ficar na porta de um dos locais de prova, né, ajudando a receber os nossos alunos, sendo ali um ponto de apoio, e eu vi inúmeras vezes os alunos chegando e dizendo: oi, tudo bem? E aí você tinha a sensação que eles já se conheciam há bastante tempo, e quando saiu o professor dizia: me orientando de TCC, de trabalho de conclusão de curso, é a primeira vez que a gente tem aqui um encontro físico. E você via que já tinha ali uma relação estabelecida, isso que é importante. Porque no dia a dia da gente mesmo, voltando àquela que a gente falou agora há pouco, de uma vida que foi digitalizada, eu vou brincar aqui, pega teu grupo de WhatsApp da família, você fala às vezes com os teus primos quase todo dia, e você os encontra em situações muito específicas. Por quê? Porque gera proximidade, gera relacionamento, isso é muito importante. O importante é qualificar e gerar relacionamentos de qualidade, né? No caso, relacionamentos educacionais, de processos de ensino e aprendizagem. Estou até destacando uma fala sua, professor, que eu achei fantástica. Então, talvez que um dos nossos diferenciais dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos digitais, seja a integração e o acolhimento desses alunos digitais? Com certeza. A gente tem uma preocupação muito grande. Na verdade, na universidade, a gente tem uma área, né, que chama de Coordenação de Desenvolvimento Discente. Ela tem por função pensar a jornada do aluno, como esse aluno caminha. E isso, de certa forma, vai mobilizando todas as áreas para que elas também tenham essa preocupação, né? Na Pró-Reitoria, a gente tem a clareza, né, que a Pró-Reitoria ela cria políticas, ela induz a implantação de políticas. Essas políticas precisam ser políticas que façam sentido para as áreas, para quem está na ponta. E então, assim, essa cultura do acolhimento hoje, ela é uma cultura que perpassa a universidade como um todo e não é diferente no EAD. Na verdade, é até mais desafiador no EAD, porque é uma coisa assim, quem tiver aqui a oportunidade de visitar o campus de Higienópolis, que é o primeiro campus da universidade, né? A universidade tem 3 campos, Higienópolis, Alphaville e Campinas. É um campus histórico, né, com prédios belíssimos, muito bem conservados, com cuidado muito grande, com manutenção, com um asseio do campus, segurança do campus, né, todo ele monitorado. Então as pessoas quando entram aqui se sentem muito, alguns quem nunca entrou se sente surpreso, é muito acolhedor, mas é uma experiência que faz muito sentido presencialmente. Tentar gerar essa mesma experiência para quem está distante é um desafio e que a gente enfrenta. Então a gente tem uma série de ações, de projetos, para que este aluno esteja o tempo inteiro em contato. E quando ele eventualmente, isso também acontece com alguma frequência, às vezes um aluno que é de outro estado da federação, ele vem a São Paulo, ele quer vir aqui conhecer o campus. Até porque ele participa das atividades, ele vê o auditório, ele vê às vezes uma atividade que é numa área externa, acho que isso aguça ainda mais o interesse dele. E é muito comum eles estarem aqui, porque ele vai entrar ele é um aluno regular nosso, ele entra com todas as prerrogativas, ele é tratado absolutamente do mesmo jeito. Eu acho que isso é parte do acolhimento, ele sentir mackenzista, porque quem nos conhece sabe que a gente tem uma máxima, que aqui não existe ex-aluno, né? A gente não se refere a ex-aluno do Mackenzie. Eu tenho alunos e eu tenho antigos alunos, porque uma vez mackenzista, sempre mackenzista, porque isso é a nossa alma mater, é o nosso sentido de uma identidade fundadora, né? Assim, as pessoas reconhecem a identidade institucional, como ela forma os nossos alunos, e eles se identificam com ela, por isso não tem o ex-aluno, né? Nós somos uma comunidade onde estamos sempre presentes, sejam os alunos atuais ou os antigos. Então, acho que esse espírito, de certa forma, aumenta ainda mais esse pertencimento.
Estamos tendo uma aula de Mackenzie, viu? Estou arrepiado com essa definição e, de fato, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. E esse espírito tem nos fortalecido dentro da nossa cultura. Agora eu queria, se o senhor pudesse contar uma particularidade, uma curiosidade, para quem nos assiste, para quem seja nosso aluno ou não, vocês vão perceber nos nossos materiais que existe uma logomarca do EAD. Né? Essa logomarca, ela tem alguns quadradinhos coloridos. E eu gostaria que, se possível, compartilhasse essa curiosidade dessa criação, porque nós estamos aqui conversando com quem criou essa logomarca. Então, por favor, compartilhe conosco também. Então, vou contar o todo. Primeiro que aí eu preciso dizer que eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda, sempre lidando com disciplinas ligadas à criação, direção de arte, produção gráfica. Fui professor também aqui do curso de Design e há muitos anos já venho na questão administrativa, aí há uns 15 anos ou mais, passei por várias funções administrativas e uma delas eu fui assessor da reitoria. Na verdade, eu acumulei 2 assessorias, uma que era a ouvidoria e por um período que a gente chamava de comunicação institucional da universidade. E acompanhei o processo de desenvolvimento do EAD. Bem assim, eu era assessor quando nós estávamos lançando o EAD. E nós chegamos na fase final e fomos discutir já, porque a nossa preocupação inicial foi projeto pedagógico, curso, preparar material, preparar ambiente virtual de aprendizagem, preparar todas essas questões. E ficou um pouco para o fim a questão da identidade. E aí eu sou chamado numa reunião na reitoria, e eu eventualmente fazia isso, e o reitor, na época, o professor Benedito, ele diz assim, olha, agora a gente está produzindo, está finalizando os materiais, a gente percebeu que a gente precisa de talvez de algo que diferencie um pouco aí da oferta do presencial, para que as pessoas batam o olho e saibam que esse curso é EAD. E aí eu saí com essa missão, fiz uma pesquisa como que as outras instituições identificavam, e a gente teve uma iniciativa, a gente teve um raciocínio muito simples, assim. Todo mundo reconhece a nossa marca, que é o M dentro do círculo. E aí, por outro lado, quando eu olho para uma tela, a tela ela é retangular, ela é mais... E aí nós construímos a ideia dos quadradinhos, onde eu associo o quadrado ao círculo. Então está escrito EAD dentro de um quadrado e o círculo com a marca Mackenzie, ou seja, o EAD do Mackenzie. E os outros quadradinhos é uma brincadeira que a gente fez com o pessoal da TE, discutindo essa identidade. Porque nós estávamos assim, com aulas gravadas para fazer as vinhetas, que a gente foi trabalhando assim, de forma um ritmo muito acelerado para cumprir o cronograma de lançamento dos cursos. Porque os polos já existiam os polos, a gente já estava, todo mundo ali no esquenta para começar. Perfeito. E é uma brincadeira também um pouco, são algumas metáforas visuais. Os quadradinhos são ao mesmo tempo os pixels, né, desse ambiente digital novo para nós, novo na época, né? Mas se você olhar, eu tenho o mesmo número de cores de unidades acadêmicas que constituem o Mackenzie, ou que constituíam à época o Mackenzie. Ou seja, para cada escola do Mackenzie, escola de engenharia, centro de comunicação e letras, faculdade de arquitetura, foi dado um quadradinho com uma cor, para que a gente pudesse ter todo mundo ali embarcado na marca ali. Maravilha. Presente. É um pensamento de publicitário mesmo, né? Um pensamento fora da caixa. Muito bom. Obrigado por esclarecer. E agora, o ano que vem, a oferta do ensino digital da universidade completará 10 anos, né? Formalmente para o mercado. Obviamente já existiam projetos anteriores a esse, mas a oferta formal ao mercado completará 10 anos em 2026. Qual é uma visão de futuro desse EAD do Mackenzie? O que o senhor imagina para daqui 10 anos também? Como que o Mackenzie ele vai pensar no EAD, como trabalhará o EAD daqui para frente? Olha, eu vou fazer aqui um certo jogo com o tempo, assim. Pensar o futuro é também pensar um pouco da nossa história. Ou seja, tem que ser coerente. O que você pensa para o seu futuro tem que ser coerente com o seu presente e com o seu passado. Então, acho que essa é um pouco, a gente olha o futuro com compromisso. E esse compromisso é um compromisso, antes de tudo, com a formação das pessoas. No mundo, a gente está olhando, está todo mundo impactado pelas transformações, né, da inteligência artificial, de tudo que a gente tem assistindo. Então não dá para pensar essa educação do futuro, seja ela da modalidade que for, sem estar adequada e aderente às tecnologias do tempo que a gente vive. Perfeito. Né?
alguns autores vão chamar isso assim, vão dizer que cada tempo que a gente da humanidade, da história da humanidade, tem a sua própria tecnosfera, ou seja, tem o seu conjunto de tecnologias que formam ali as relações, a sociedade. E o que nós pensamos é, antes de tudo, assim, uma educação que seja condizente com o mundo, onde tempo e espaço precisam ser reequacionados. Eu gosto de pensar assim, eu digo sempre isso, assim, eu não penso nenhuma diferença entre presencial, EAD, semipresencial, a modalidade que for. Isso eu só penso num segundo momento. Eu penso assim, eu tenho que ter uma educação de muita qualidade, com muito recurso disponível, e esse recurso tem que poder ser disponibilizado quando o aluno precisa. Então nós já tivemos aqui questões que a gente levou inclusive para o MEC, para outras instâncias, que assim, você tem um aluno de mestrado que tem uma séria doença degenerativa, que reduz a sua mobilidade. Nós vamos perguntar para o MEC, assim, até onde eu posso ir em oferta de recurso tecnológico para que ele não tenha que interromper a formação dele. Eu acho que essa é a premissa. A premissa assim, é a tecnologia para as pessoas, não a tecnologia pela tecnologia. Perfeito. Não a tecnologia, porque eu quero botar ela na vitrine para colocar. Até porque a gente, infelizmente, no Brasil, e acho que essa é uma autocrítica que as instituições têm que fazer, elas olharam para os aportes tecnológicos, muitas vezes, como uma forma de tornar o negócio, talvez, com um custo operacional mais baixo. Isso, na minha opinião, é um absoluto equívoco. Porque se você realmente quiser fazer uma educação de qualidade, seja ela à distância, ela, para ser boa, ela custa caro, para ser feita. Ela não é mais barata. Ela tem, no mínimo, o mesmo preço de uma... Claro que ela tem uma outra escala de operação, ela atinge muito mais gente, e aí a gente consegue ter um custo de oferta para o aluno mais barato. Mas ela em si, ela envolve ter tecnologia embarcada, ter experiências digitais de qualidade, e aí isso muda para cada área de conhecimento, para cada curso. Como você embarca recursos tecnológicos para um curso, por exemplo, ligado à área de gestão de pessoas, é diferente de uma licenciatura. Mas tem que ser esse o olhar tem que ser para a formação. E aí a gente tem uma preocupação muito grande para esse futuro, porque assim, a gente não acredita que o avanço tecnológico vai ser refreado. Pelo contrário, tecnologia e avanço gera mais tecnologia e mais avanço. Mas o que a gente não pode tirar do centro é a formação do ser humano. E a gente vai bater numa coisa que eu acho que é fundamental, que o que a gente mede nesse avanço do ser humano, esse avanço formativo, nessa qualificação? É o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Então, por mais que você coloque tecnologia, você tem que estar sempre olhando para como essa pessoa está se desenvolvendo, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de valores, de compromisso com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente olha e a gente entende que esse futuro é promissor, que ele vai precisar de cada vez mais recurso, mais tecnologia, de uma experiência melhor, eu costumo brincar, eu sempre pergunto para as pessoas que a gente está discutindo educação assim, quando uma aula começa e quando uma aula termina? Porque eu já me peguei 15 anos depois de ter sido aluno numa determinada disciplina, lembrando do que um professor tinha dito. E essa aula, então, quer dizer que ela não acabou. Ela continua em mim e eu continuo dialogando com aquele professor 15 anos depois, 20 anos depois. Então, assim, a gente, do mesmo jeito que uma aula, por mais tradicional que seja, presencial, ela vai repercutindo dentro da gente e provocando reflexões muito tempo depois, eu acho que isso tem que ser um pouco o que norteia a gente no EAD. Assim, deixar as experiências de formação disponíveis em outra relação de tempo que não é o horário da aula, em outros espaços que não são os espaços só de aprendizagem. Acho que são desafios tão postos e que uma instituição de ensino tem que enfrentar. E nós olhamos para essa próxima década, olhando com esse compromisso. Mas, de novo, talvez não colocando assim, isso aqui é AD, isso aqui é presencial, isso aqui é semipresencial. O que eu acho que tem que ter, antes de tudo, é essa proposta de formação e os recursos disponíveis na medida que o aluno precisa e que isso torna a formação do aluno melhor e mais potente. E a instituição tem que ter o compromisso de olhar para o marco regulatório, para os aspectos legais, para os recursos pedagógicos, metodológicos principalmente, porque eu brinco, só para a gente finalizar essa reflexão desse ponto, o livro, como a gente conhece, todo mundo fala muito, eu gosto do livro físico, do livro em papel, etc. E as pessoas não contam que quem concebeu o livro dessa forma, com lombada, folha de rosto, foi um professor
o corpo do livro, né? Foi um professor de grego no século XV, porque ele precisava de obras para poder dar suas aulas, que foi o Aldo Manuzio. Ele conseguiu mobilizar recursos do seu mecenas, etc., e começou a publicar clássicos para poder dar aula. Ou seja, até o livro, como a gente conhece, tão assim, icônico e tão é um signo de cultura, né, o livro, ele surgiu da forma que a gente conhece como um recurso para que as pessoas pudessem aprender melhor. E eu acho que isso tem que acontecer com toda e qualquer tecnologia, né? E para a gente finalizar aqui, uma pergunta a nível de curiosidade. Tendo em vista esse futuro, essa tendência, a Universidade Presbiteriana Mackenzie lançará novos cursos? Terá novas tecnologias? A universidade fez agora, recentemente, aprovou seu novo plano de desenvolvimento institucional, né, que é uma premissa que o Ministério da Educação coloca, né? Toda universidade tem que ter um plano publicado de 5 anos. Nesses próximos 5 anos, na verdade, a gente já está correndo o primeiro desses 5. Nós vamos lançar no total 30 novos cursos de graduação na universidade como um todo. Perfeito. Pelo menos 30 novos cursos. Como acabamos de lançar recentemente, já nessa leva nova, o curso de cinema aqui em Higienópolis. E desses 30, 20 pelo menos serão na modalidade à distância. Excelente. E aí com coisas de muita qualidade, muito alinhadas às demandas do mundo do trabalho, da formação profissional. Então vem muito curso novo e uma das premissas é identificar as tecnologias e metodologias de ensino-aprendizagem adequadas a essas carreiras. Então a gente tem aí investido muito, feito uma série de rodadas aí com desenvolvedores de soluções, de tecnologias, buscando construir esses cursos já sempre com essa premissa da melhor experiência para o aluno. Então vem coisa boa por aí. Professor Marcos, muito obrigado pelo seu tempo, pelas respostas, pelo conhecimento compartilhado. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito sobre educação, sobre Mackenzie e principalmente sobre uma visão de futuro. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento e, sobretudo, por essa luz que você derramou em nós aqui hoje, compartilhando esse conhecimento de educação e acreditando no ensino à distância como um propulsor de qualidade, de ensino, de flexibilidade, de integração e que nós possamos, como universidade comunitária, como o senhor bem disse, 20 novos cursos que serão lançados, poder multiplicar ainda mais a formação e fortalecer a formação com qualidade desse alunado que está chegando ao Mackenzie e aqueles que também chegarão por certo. Sr. Rinaldo, eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer estar com você, porque você representa, você como docente aqui da universidade, como tantos outros envolvidos no EAD, representam e corporificam esse compromisso com o ensino à distância da universidade. Então só tenho a agradecer e estou sempre à disposição para estar presente e mando um abraço para todo mundo que nos assiste e para toda a nossa comunidade envolvida e comprometida com a educação à distância. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.